Prezados amigos, a situação do setor elétrico atual, ela é didática, ela surpreendeu o governo numa situação inédita, porque afinal duas usinas gigantescas como Santo Antônio e Jirau entrando em operação lá no Rio Madeira, nós deveríamos estar numa condição bem melhor. Provavelmente, por alguma razão qualquer, a conexão dessas usinas ao sistema sul-sudeste interligado nacional atrasou. Então, coincidentemente, né, tivemos um período de baixa pluviosidade, de poucas chuvas, longo, e muito calor, o que obviamente leva à utilização de aparelhos de ar-condicionado e coisas assim. Então, nós temos agora que analisar, né, o problema do setor, da capacidade de armazenamento e tudo mais, porque se chegamos a esse ponto, é porque uma série de leis, de intervenções na expansão do setor elétrico travou o melhor aproveitamento de rios e uso múltiplo das águas, tudo, que hoje poderia ser uma grande realidade no Brasil, mas acabou dentro de um radicalismo ambientalista, talvez, né, deixando de atender o que deve. Então, vamos dizer assim, o portal, o Grupo Ilumina, né, ele tem feito estudos e, aproveitando a oportunidade, colocado questões seríssimas que todos devem ver e analisar, porque a questão, principalmente, de probabilidade de risco de desabastecimento, ela existe, é lógico, né? Quando alguém diz que não existe risco, já está demonstrando por si só que não sabe o que isso significa, né? Sempre existe risco. O problema são as margens a probabilidade calculada de não atendimento a algum mercado ser grande ou pequena. Porque, é lógico, nós queremos viver num país onde, principalmente quem mora em condições de dependência de energia elétrica, como apartamento de cobertura, coisas assim, quem quer andar pela cidade e deseja que ela esteja bem iluminada, né, que a sinalização seja eficaz, ele sabe que se faltar ou se houver necessidade de implementar um racionamento, tudo isso gradativamente poderá ser perdido. E assim, acidentes, vidas humanas, né, perdas de postos de trabalho, de empregos, tudo vem como efeito de um racionamento. Portanto, a probabilidade de racionamento de energia elétrica tem que ser pequena, mas muito pequena. Calcula-se, há muitos anos atrás, que calculava-se que o preço do não atendimento era 20 vezes, 10 a 20 vezes maior do que o custo, né, do não atendimento, de 10 a 20 vezes maior do que a tarifa. Hoje a dependência da energia elétrica é muito maior, né? Portanto, os prejuízos podem ser muito maiores. Agora, estamos num período em que o governo diz que temos uma base térmica operando. Qual a confiabilidade dessas usinas? Qual é a probabilidade de elas operarem sem interrupção
durante um ano. Né? Como é que está o MTBF, MTTF, como é que estão as equipes de operação e manutenção dessas centrais de energia que muitas vezes ficam anos sem operar? Lógico, se tudo está em torno de uma empresa bem organizada, bem estruturada, a gente imagina que a confiabilidade seja alta, mas não é 100%, de modo algum. Eu já vi muita palestra defendendo termoelétrica, onde olimpicamente indivíduos que se diziam experts em geração termoelétrica diziam que não havia risco na operação de termoelétrica porque o combustível você estocava, comprava. Só que o indivíduo não falava que uma termoelétrica é uma oficina que, se for bem estruturada, produz energia elétrica. Né? Uma máquina, principalmente de grande porte, ela é frágil. A recomposição, variações de carga, tudo isso tem que ser evitado, e se houver uma abertura acidental, você não pode religar instantaneamente um grande gerador térmico, com algumas exceções, dependendo da simplicidade do projeto, da robustez da máquina. Então, no Brasil agora, nessa situação em que estamos, ele vai dar condições aos especialistas em matemática, manutenção e operação de levantarem parâmetros nacionais, não de catálogo, nacionais. Qual é a confiabilidade da geração termoelétrica no Brasil, né? E qualificando essa geração, pequena, grande, média, carvão, gás, óleo, sei lá, bagaço de cana, o que for. Né? Nem todas essas usinas têm um padrão, por exemplo, de uma usina hidrelétrica simplificada até. Né? A hidrelétrica, que é de porte médio, ela tem uma alta confiabilidade. Já essas hidrelétricas que colocam máquinas gigantescas, há o risco da inovação, da experiência, e de repente os cálculos podem estar errados. Né? Como vimos, por exemplo, em Itaipu, atrás de 2 máquinas durante anos para entrar em operação, coisa que até hoje não vi uma explicação razoável. Tudo isso significa, né, que precisamos, de fato, falar sobre o setor elétrico de forma crítica, não ofensiva, de modo algum. Né? Todos estarão aprendendo o que está acontecendo. Quer dizer, não é porque um é feio, o outro é bonito, porque isso, aquilo. Não. Agora, também temos que pensar no modelo adotado. Quer dizer, um modelo que, se você quiser reunir todos os agentes, você vai precisar usar algum desses estádios de futebol que estão construindo aí para uma reunião presencial, porque antigamente nós tínhamos algumas grandes empresas de geração e transmissão de energia. Hoje são centenas. Então, isso leva a uma preocupação muito grande em relação à qualidade e à possibilidade de avaliação dessas empresas. A ANEEL, como todas as agências federais, nunca teve recursos para ser o que deveria ser. Aí a EPE, tudo foi formado a partir de uma base acadêmica. Então nós temos que abrir os olhos, ver tudo isso, porque nós estamos no Brasil. Aqui existem os cartéis, existem sindicatos, agentes, né, os famosos agentes. E o povo em si, o pequeno consumidor, o médio consumidor, não participa de congressos, seminários em Brasília, Rio de Janeiro, etc. Até porque não tem como se manter nessas cidades durante o tempo em que normalmente conta com a presença de ministros ou secretários de energia, etc. Não tem dinheiro para estar lá e discutir
com os mamutes aí, a questão da energia elétrica, que por sua vez, né, tem que ser analisada sob diversos ângulos, né, a questão do uso da energia. Né. O ideal, quer dizer, até daria para acabar com o imposto de renda numa faixa grande de cidadãos que têm que declarar imposto, seria que numa reforma fiscal a gente pudesse concentrar impostos em 4, 5 fontes, de bebida alcoólica, energia, coisa assim, e evitar aí essa mega estrutura para a produção para fiscalização e cobrança de impostos. Quer dizer, nós podemos e devemos pensar na simplificação do Brasil, na racionalização do Brasil, porque disso depende muita coisa. Tá? O momento é de discussão, de análise, e está na hora da gente pensar melhor no que fazer.